Beleza. Então, hoje a gente vai falar sobre o framework Vue, né? Que é um framework de JavaScript. E, bom, vou começar me apresentando aí. Eu sou a Gi, eu tenho 20 anos, sou CC17 e faço parte do Caco esse ano. Passando um pouquinho aqui, né, sobre o que a gente vai falar, um pouquinho de uma motivação, porque aprender Vue. Eu criei um projeto base que vocês vão poder usar, mas eu quis mostrar um pouco também como que eu criei ele. E eu usei esse Vue CLI, né? Que é um client, né? Uma biblioteca aí que o Vue criou para a criação de projetos com o Vue. Aí eu vou entrar um pouco nesse conceito de Web Component, que é um pouco o conceito que os frameworks de JavaScript usam para desenvolver. Explicar um pouco a estrutura do arquivo .vue, porque no Vue a gente desenvolve nesse arquivinho, esse modelo de arquivo. E aí começar a falar um pouco das funcionalidades mesmo, o que a gente consegue fazer com o Vue. E um pouco de diretiva, que o Vue usa diretiva para fazer a parte lógica, if, else, for aqui, dentro do HTML. Um pouco de comunicação entre esses componentes, que eu vou falar antes. Aí a gente vai passar um pouco pela estrutura do projeto e um pouquinho sobre essas duas coisas adicionais aqui, que é o Vue Router e o Vuetify, que por enquanto vai ficar meio abstrato. Então, primeiro, por que usar o Vue, né? Coloquei aqui algumas palavras-chave aqui para eu lembrar, né? O Vue, ele tem como objetivo facilitar o uso de JavaScript, né? Então, para quem participou da apresentação de JavaScript, a gente é bem manual, né? Cada coisinha a gente tem que tá fazendo, né? Então, tem que pegar cada elemento que a gente quer mexer, ouvir cada evento, né? Então, se é o clique de um botão, eu tenho que ouvir esse clique. Então, o Vue tenta ajudar com isso e com a parte lógica da sua aplicação, fazendo você desenvolver as funcionalidades com mais facilidade. Além disso, ele ajuda na organização de um projeto web. Então, até agora, a gente tem falado de uma página web, né? Então, HTML, CSS, JavaScript numa página. Mas quando a gente tem um projeto, ele é muito mais complexo, né? Então, são várias páginas. Como que eu vou de uma página para outra? Como que fica o meu projeto organizado em pastas, né? Então, tudo isso o framework tenta ajudar a organizar também. E também ajuda a gente a organizar a criação de componentes, que basicamente, para dar um resumo, são partes menores da minha página, né? Então, ao invés de ficar tudo numa página gigante, se eu consigo extrair alguma funcionalidade usando um componente menor, né? Extrair uma parte da minha página, eu uso o componente. Então, vou mostrar aqui então como que eu criei esse projeto base, né? E como vocês podem criar o primeiro projeto com o Vue de vocês. Então, usei esse Vue CLI, né? Que é um jeito mais tranquilo, assim, de começar uma aplicação com Vue. Aqui tem o projeto base, que tá aqui no GitHub, depois eu passo para vocês. Então, vocês vão poder baixar ou com o Git, se vocês tiverem familiaridade, ou com o zip aqui, né? Só para vocês darem uma olhada. E aqui tem a documentação. Depois eu passo a documentação, não sei se está em algum link aqui depois. Para começar, a gente precisa instalar a dependência do Vue CLI. Tá? Então, a gente precisa ter instalado o NPM. Então, ele tá como um dos pré-requisitos lá, né? Eu até deixei aberto aqui para incentivar vocês a entrar aqui no site e ver a listinha, se vocês não viram ainda, né, de como instalar os pré-requisitos, o Node, até o VS Code, que é o que eu uso para codar mesmo. Então tem essa listinha, vocês podem entrar no site, né, nessa parte do setup. E aí vai abrir essa página do Drive, e aqui tem uma listinha aqui dos sisteminhas. Então é importante, aqui tem o NPM, ó. Aqui tem o VS Code, que é para código mesmo. Aqui é o NPM, que é para instalar o Node, que é pré-requisito, né, para rodar o Vue. E um pouco também do Git. Então, só para incentivar vocês a entrar aqui.
Então a primeira coisa seria instalar esse Vue CLI e tem essa flagzinha G, né? Porque ele está instalando no seu computador, né? Global. Para você poder criar um projeto. E aí aqui eu coloquei uns prints da documentação. Então basicamente a gente roda no terminal Vue Create o nome do nosso projeto. E aí ele vai criar esse projeto meio que pronto, com várias coisas já. Aqui eu tirei um print de como eu configurei. Porque ele pede uns detalhes aqui do que você quer que tenha no projeto, né? Então, basicamente, eu coloquei duas coisas. Eu coloquei esse Babel e esse Router. Esse Babel é a parte de build do projeto, que são coisas que vão deixando mais complexo, né? Porque a gente está falando de projeto e não mais de página web. Mas, basicamente, o que é o build, né? A gente vai desenvolver as coisas usando o Vue, que ele tem uma carinha de desenvolvimento um pouco diferente. E depois a gente precisa transformar todo esse código, que não é JavaScript puro, em JavaScript puro. No fim, o build vai gerar HTML, CSS e JavaScript puro para renderizar nossa aplicação inteira. E aí o Babel, ele é o que esse Vue CLI usa, né? E então eu coloquei ele aqui. E tem esse router, que é o que eu vou explicar no final, que é uma coisinha adicional aí. Então eu coloquei aqui os prints de como ficou, só para vocês terem uma referência se vocês forem criar do zero também. E aí a carinha final, depois que você roda esses códigos, é isso aqui. E ele te mostra aqui no final os passos, né? Então eu criei na minha pasta aqui, ó, vocês olharem aqui no final, Hackathon Caco Vue, né? Mas ele cria tudo dentro de uma pasta app ou algum outro nome que você deu no começo. Então eu entrei nessa pasta e aí o comando para subir essa aplicação é npm run serve. Aí quando eu rodo isso, né, entro na pasta e rodo isso, ele tem essa carinha aqui, que ele tá meio que falando para você que a sua aplicação tá no localhost 8080. E aí a gente consegue acessar aqui, ó, no localhost 8080, uma aplicaçãozinha que já tá pronta aqui. Então isso que é o legal do Vue CLI, né? Ele te dá uma aplicação que sobe, né? Um site mesmo. E é bonitinho de ver. Então o resultado esperado é esse aí que eu mostrei. Outro jeito de criar o projeto, eu não fui até o final criando desse jeito, mas é usando o Vue UI, que é uma interface um pouco mais amigável que o Vue criou, né? Para criar projetos. Então você basicamente roda Vue UI no terminal e aí ele vai abrir no localhost aqui 8000 uma carinha mais amigável, né? Então você pode até escolher a pasta aqui que você vai criar, que é um pouco diferente de navegar pelo terminal, né? Se você não tem familiaridade. Então tem essa possibilidade aqui. Recomendo depois vocês darem uma explorada, tentarem criar esse projeto do zero, que é legal que gera umas dúvidas aí, e aí dúvida é bom. Agora vamos para a parte mesmo de desenvolvimento, né? Então eu quis entrar nesse conceito de Web Component, né? E bom, vou para essa página já aqui. Então, o conceito de Web Component, como eu disse antes, é extrair uma parte da sua página. Então, em vez de você criar uma página imensa com tudo naquela página, você dividir as funcionalidades, né? Então, aqui eu diria que eu tenho um componente principal aqui e componentes secundários que fazem alguma coisa. Então, pode ser um menu, uma listagem de fotos, de alguma coisa aí, tá? E o que é legal de pensar dos Web Components, né, é que eles são parecidos com as tags nativas do HTML. Então, por exemplo, se eu tenho um título, que é um H1, né, esse H1, ele tem um comportamento conhecido, né? Então, ele é um título que tem um tamanho específico, que é negrito, que tem uma margem, ele já tem um CSS embutido ali nele, né? Então a ideia do componente é essa, você conhece de antemão o comportamento desse componente e usa ele quando você precisa dele. E ele já vem embutido com várias coisas, né? Que é um HTML, um CSS, um comportamento já. Além disso, se a gente pensar na tag input, por exemplo, para quem viu as outras apresentações pode ficar mais claro, mas a tag input, né, pode ser um texto, pode ser um botão, pode ser um checkbox, pode ser várias coisas na mesma tag. E para você decidir
o tipo da tag, você passa uma propriedade, type, né? Então também ter isso em mente, assim, que o componente ele vai receber também informações que você pode personalizar ele, igual a tag input. Então eu diria que os componentes, a ideia de componentes é bem parecido com a ideia já da tag mesmo, né? Então a tag eu diria que é um componente ali que já tem um comportamento conhecido, que você passa algumas propriedades, tá? Isso as tags HTML puro mesmo. Então essa é a ideia, a gente extrair uma parte. E a estrutura de um componente, ela é assim, né? Ela tem HTML, CSS e JavaScript. É uma partinha realmente de uma página. Indo aí agora para o arquivo .view, né? Que é o arquivo que a gente vai desenvolver as nossas páginas com o view. E esse arquivo .view, ele vem com a mesma carinha de um componente. Então, ele tem um template, que é o HTML, um style, que é o CSS, e um script, que é o JavaScript. Então, ele tem bem essa carinha do web component, né, do componente. Então, a carinha dele é essa aqui, ó. É isso que vocês vão ver, é isso que vocês vão fazer se vocês forem usar view, né? Então, eu tenho uma marcação aqui, template, e dentro dessa marcação eu ponho o HTML que eu quero. Aí eu tenho o outro trecho aqui, style, e um outro trecho, script. Dentro do style eu coloco aqui o meu estilo. E aí eu ressaltei tanto nesse slide anterior aqui, quanto ali, esse scoped do estilo, né? Que ele é importante de lembrar. O scoped, ele vai fazer o view, na hora dele buildar, dele compilar, ele só aplicar esse CSS para essa página que você criou. Se você não colocar esse scoped, ele vai aplicar esse CSS para todas as páginas da sua aplicação. Então, com o scoped, só esse spam vai ser vermelho. Se você tirar isso, todos os spams da sua aplicação vão ser afetados por esse CSS. Então, eu coloquei para ressaltar, porque às vezes começa a ter CSS estranho na sua página, e é só porque você esqueceu de colocar esse scoped aqui. E o script a gente vai aos poucos vendo a carinha dele aí, que é um pouquinho diferente. E agora vamos entrar um pouco nas funcionalidades do Vue, que a gente pode ir fazendo com o Vue. Aqui eu deixei a documentação do Vue, que é muito boa, ela tem vários exemplos. Eu acho que com essa apresentação que vai dar uma base para vocês, fazer os exemplos vai ser bem mais tranquilo. Então, realmente, ele tem vários exemplos, vale muito a pena entrar na documentação. Eu acho que, inclusive, tem em português. A primeira coisa que a gente consegue fazer com o Vue é exibir uma variável. Então, ó, aqui eu quis apresentar o comecinho aqui da cara que esse script tem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre essa mesma cara. É esse export default. Tá? E esse export default tem esse objetozinho aqui. Aí, dentro dele, a primeira propriedade, né, que ele vai ter é esse data. Esse data, como vocês podem ver, é uma função. E é sempre uma função. O Vue coloca lá na documentação dele, ressalta isso. Tá? Então, é uma função. E eu vou retornar, dentro dessa função, um objeto. E aí, dentro desse objeto, que eu vou poder criar variáveis para manipular, né, informações. E essas variáveis, elas estão acessíveis no meu template. Então, ó, o primeiro exemplo aqui é exibir essa variável. Então, eu criei essa variável message com esse texto. E aqui no meu template eu criei um span e eu estou printando o valor dessa variável no meu span. E para fazer isso é sempre chaves, 2 chaves, né? E o nome da variável. É sempre essa carinha aqui. Aí aqui no exemplo 1 eu printei aqui, ó, é isso que acontece. Aí eu tenho uma extensão, depois eu posso passar para vocês, que é a extensão do Vue aqui, ó, que fica aqui. E aí eu consigo ver aqui, ó, exemplo 1, né? E aqui aparece a propriedade aqui, a variável. Então eu posso alterar aqui, dar um enter que ele vai alterar. Então a ideia aqui desse exemplo é ver que a gente consegue começar a ter um HTML que não é estático, né? Que vai variando de acordo com o meu script aqui, de acordo com as funcionalidades que eu quero. Um outro ponto aqui são os atributos, né?
Então, as tags HTML, elas têm atributos. Então, por exemplo, aqui eu criei uma tag crua mesmo, né, o button, tem um ID aqui, e eu passo essa propriedade disable que desabilita o botão aqui. E a gente consegue, com o view, associar esses atributos a variáveis, tá? Então, aqui no data, eu já criei outras variáveis, né? Então, eu criei um title, um ID e disabled com o valor true. E aí eu consigo passar isso para o meu botão. E qual que é a diferença, né, do ID e do ID associado a uma variável? É esses dois pontos na frente. Então, quando eu quero passar não um valor estático, mas associar o valor do meu atributo a uma variável, eu uso esses dois pontos. Então, esse botão aqui vai pegar esse ID button 1 e esse disabled vai se comportar de acordo com essa variável disabled. E aqui eu também printei o title, que vai ficar o textinho do meu botão. Então, vou mostrar aqui, exemplo 2. Esse é o botão desabilitado. Eu inseri aqui um CSS que não fica muito claro, mas ele está desabilitado, esse botãozinho aqui. Se eu entrar aqui nessa propriedade, né, nessa extensão que eu coloquei, dá para eu alterar aqui, de disable para false. Ó, e aí aqui ele meio que está habilitado, tá? Que é diferente desse que está desabilitado. E aqui, ó, se eu olhar no Elements, né, no inspecionar, eu consigo ver que ele pegou o ID, ó, button 1, tá? Além do textinho e tudo mais. E o view, né, se você for procurar na documentação, ele chama isso de vbind. Então, aqui tem a documentação. O vbind é isso, de você passar um atributo com esses dois pontos aqui. Aí a gente entra na parte de diretivas. O vbind aqui já é uma diretiva, mas tem diretivas mais lógicas, que é o que eu vou mostrar agora, ó. Então, uma outra coisa que a gente consegue fazer com o view é associar valor a uma variável, né? Então, no exemplo anterior, eu tinha uma variável e eu printava ela na minha tela, nos meus elementos HTML. E eu posso querer o contrário. Eu posso querer que os meus elementos HTML alterem essa variável, tá? Para isso, a gente usa essa diretiva que é o vmodel. Então, aqui eu criei um input e falei assim, basicamente, esse vmodel fala: o valor do input está associado a essa variável message. Então, sempre que eu alterar esse input, ele vai alterar essa mensagem, e essa mensagem está sendo printada no spam de baixo aqui, então vai alterar o spam automaticamente. Então, aqui, esse exemplo fica assim, ó, eu tenho esse input aqui, e aí ele vai alterando a variável, que automaticamente altera o spam. Aqui eu coloquei outros exemplos, que eu coloquei, na verdade, o link da documentação, que tem outros exemplos. Ih, deu uma travada aqui. Ah, aqui foi. Então, ele dá exatamente esse exemplo aqui que eu copiei, né? De alterar aqui o input. Só que aí, qual que é a peculiaridade, né? O vmodel, o valor que vem nele, depende do elemento que você está usando. Então, você vai ter que dar uma explorada aí, né? O input text, né? Aqui, padrão, ele associa o texto que você está digitando ao vmodel. Agora, por exemplo, um checkbox, então um input do tipo checkbox, se eu associo o vmodel dele a esse checked vai receber true ou false. Não vai receber um texto, vai receber true ou false. E aí ele printa aqui também nesse label se tá true ou false. Então, para cada elemento, né, o vmodel vai vir de um jeito. Então, tem que explorar para entender o que vai vir nesse vmodel. Então, por exemplo, o radio, para o radio a gente pode definir um value, né? Então, por exemplo, esse primeiro radio, o value é 1, nesse segundo o value é 2. Então, quando eu associo o vmodel nesses dois radios, ele vai pegar o value do radio. Então, tá vendo? Escolhido 1, 2, que é o value.
Então, varia, né? Isso que eu queria mostrar para vocês, que varia, então é importante sempre dar uma olhada com o que você quer fazer. Mas essa é a ideia do VModel, né? Ah, tá. Agora, exibição condicional, né? O Vue vai ter duas diretivas, que é VIF e VElse. Eu quis trazer aqui um exemplo realista. Falei, não, um negócio útil para VIF e VElse. Então, eu criei uma variável que é logado, tem true ou false. E aí eu faço, se, né, tiver logado, a pessoa tiver logado na minha página, eu vou renderizar um seja bem-vindo, pessoa, né? Se não, eu vou apresentar um botão entrar, né? Então, vai ficar assim. E aqui eu fiz uma firulinha aqui, ó. Então, vou mostrar aqui no código qual que é esse exemplo. Exemplo 4. Porque até então, se eu fosse apresentar lá, ia ficar só um dos dois, né? Então, aqui em cima, o que eu fiz? Eu criei um checkbox, quis misturar os dois para dar uma olhada também numa parte mais real. Então, aqui eu criei um input, que é um checkbox, e já usei o VModel, que eu expliquei anteriormente, nessa variável logado. Então, de acordo com o checkbox, o logado vai ficar true ou false. E aí ele vai ser aplicado nesse VIF, que vai ou apresentar seja bem-vindo ou entrar. Então, ficou assim. Então, aqui, por enquanto, ó, não está logado, então aparece o entrar. Se eu logar, seja bem-vindo, fulano. Estou tentando simular um login aqui. E aqui tem outros exemplos também que vocês podem dar uma olhada, tá? Uma coisa importante aqui do VIF VElse, você pode usar só VIF, tá? Você não precisa usar o VElse se não tiver necessidade, óbvio. E o VElse, se você for usar, ele tem que estar exatamente em seguida do VIF. Então, se tiver uma tag aqui no meio, vai dar erro, porque ele só se associa ao elemento anterior. Então, pode ficar atento a isso. Outra coisa seria a exibição de uma lista. E aí a gente usa uma diretiva que é o vfor. Então, aqui, ó, no data, né, eu criei uma variável pessoas, que tem uma lista aqui de string simples. E aí, aqui no meu template, eu coloquei um span e nele eu coloquei esse vfor. E aí, essa aqui que é a sintaxe. Então, é vfor pessoa, que é uma variável auxiliar, em pessoas, que daí é meu array. Então, basicamente, ele vai percorrer esse array e vai usar essa variável auxiliar, né, pessoa, para manter o item atual da iteração. E aí eu consigo printar o item atual. Então, ele vai printar em seguida vários spans, né, um para cada item do array. Então, eu fiz no formato de span e fiz no formato de uma lista aqui também para apresentar essa tag de lista. Então, o L abre a lista e o LI é cada item da lista. Daí ficou assim. Então, o span, ele não quebra a linha, né? Então, ele exibiu cada um. E aqui, em lista, ele já quebra a linha. E aí, aqui também tem outros exemplos só de vfor. Eu acho que vale a pena entrar. Porque ali eu fiz um array simples de string, né? Mas o legal desse exemplo aqui que está na documentação é que ele faz um array, ó, de objeto. Então, ele faz um array de objeto que tem o atributo message. Aí, ele vem aqui, cria uma lista, o L, né? E aí, para cada LI, ele vai fazer esse vfor. E aí, ele vai printar o item.message. E aí, o resultado é algo e outro. Então, a gente pode iterar sobre array de objetos também e ir printando os atributos deles, tá? Outra coisa que é bom ressaltar é esse key, né? É uma boa prática, né? Sempre que você for fazer um vfor, você configurar esse atributo key. E ela tem que ser única, é como se fosse um ID, tá? E isso é basicamente para não dar um conflito entre os elementos da lista. Então, ele sabe que cada LI
é único porque a key é única. Então, é uma boa prática sempre ter o key aqui. O key aqui. E eu nem coloquei aqui, ó, eu fiz errado, ó. Não coloquei o key aqui, depois eu arrumei. Agora, a gente vai ver como reagir a eventos, né? Na apresentação de JavaScript, eu falei bastante sobre reagir a eventos, porque eu acho que são as duas coisas principais, assim, no JavaScript puro, né? Que já traz várias possibilidades de desenvolvimento, que é pegar o elemento, né? E reagir a algum evento dele. Então, pegar um botão, quando ele for clicado, fazer alguma coisa, tá? E aí, no Vue também é possível fazer isso, lógico, né? E a gente usa esse VON. Tá? Então, ele tem essa sintaxe aqui, ó, VON, clique no botão, né, por exemplo, ó, VON, e aqui o evento, clique. E a gente associa aqui a uma função que a gente quer que seja executada quando o clique acontecer. E aí aqui tem uma peculiaridade, ó, que daí aumentou um pouco esse script, tá? Além do data, quando a gente quer construir uma função, um método que vai ser chamado, a gente tem que criar essa seção methods. Então isso aqui é a sintaxe do Vue, tá? Ele funciona assim. Então você tem que criar essa seção methods, abrir chaves, né, um objetozinho, e aqui dentro, por vírgula, tá? Se você quiser outro método, você colocaria vírgula e escreveria outro método aqui. Então, eu criei esse button click, tá? E os métodos, eles podem manipular as variáveis que estão aqui no data, né? É como se fosse um script mesmo que se comunica, tá? E aí, para isso, você faz, né? This.count mais. Então, aqui eu tô só incrementando essa minha variável e eu tô printando ela aqui. Então, sempre que clicar, né, vai chamar esse método e eu tô printando ele aqui. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, pelo jeito, eu fiz uma firula. Ó, então, aqui, esse é o exemplo que tá ali. Aí, vamos ver aqui no código. Então, o que eu fiz aqui, além desse botão que, quando eu clico, vai clicando mais vezes, né? Eu quis misturar o evento com o VFor, que eu mostrei antes, tá? Então, aqui eu criei uma lista que percorre os nomes que eu criei aqui no data, tá? Coloquei aqui dessa vez, para cada nome tem uma aqui. E no clique desse item, eu vou chamar essa funçãozinha. E aí o que eu queria ressaltar aqui, que eu até coloquei em comentário, é que toda essa sintaxe feia aqui, ó, V1, dois pontos, você pode abreviar para arroba. Então, basicamente, a gente usa arroba mesmo. Porque isso aqui é muito feio, esse V1, dois pontos, tá? Então, você põe arroba clique e arroba qualquer outro evento que você queira escutar e associa ele a uma função. E se vocês olharem aqui, eu estou passando o nome atual nesse seleciona nome. Então, o VFor, né, ele vai criar um LI para cada nome. E eu consigo passar esse nome atual para minha função. Então, se eu clicar no primeiro item, né, ele vai chamar seleciona nome para o primeiro item, Giovana. Se eu clicar para o segundo, vai chamar para o segundo, tá? E aí, basicamente, o que eu fiz foi atribuir esse nome selecionado para uma variável do data aqui, ó, e printar ele aqui. Então, vamos ver isso. Então, aqui tem a minha lista de nomes. Aí, quando eu clico em Giovana, ele vai chamar a funçãozinha, que vai setar a variável e que vai apresentar aqui a variável. Tá? Só para mostrar que, para cada item, ele está chamando a função, passando como parâmetro um nome diferente. É isso. Essa é a parte de ouvir os eventos. Arroba, o nome do evento, associa a um método. Posso passar parâmetros também. Agora a gente vai para uma parte que é a parte de comunicação entre componentes. Até aqui tá tudo bem?
que essa parte muda um pouco dessa parte da lógica, um pouquinho outra coisa. Vocês mandarem aqui no chat um tá de boa. Beleza, tenho 2 sims aí. Manda um não se não tiver. Beleza, é bom dar um tempo aí, bebe uma água, dá uma respirada, que essa parte é importante. Até eu vou beber uma água aqui. Beleza. Então, ó, eu vou para a parte de comunicação entre componentes, tá? Então, eu vou começar a inserir essa parte dos componentes. Até então, a gente tá vendo exemplos que são uma página só, uma página simples. Mas aí, onde que entra os componentes? O que é isso, né? Então, mostrei o mesmo exemplo aqui, ó. Mesma imagem. Só para mostrar que um componente pai, que é uma página pai, ela pode estar inserindo nela componentes filhos. Só isso. E aí, eu criei aqui de exemplo um componente filho, tá? Esse componente filho, o que ele faz, ó? Ele é uma lista, tá? Então, ele tem uma lista aqui de nomes. E aí, aqui, ele tá criando um LI, que percorre esses nomes. E printa aqui no LI, o nome atual. E aí, do ladinho do nome, eu coloquei um xizinho, que é um botão que só tem um X, que vai remover chamar essa função remover, que vai remover esse nome da lista. Até aí, né? Parecido com o que eu tinha feito antes. Remover passando o nome. Então, aqui no método, esse método remover faz isso, tá? Na apresentação de JavaScript, eu mostrei isso aqui, ó, que para remover um item de um array em JavaScript, não é tão simples. Mas também não é difícil, ó. Então, eu fiz aqui. A gente pega o index desse item atual no array. Então, por exemplo, se eu quiser remover Giovana, eu vou pegar o index de Giovana, que é 0, e eu tenho que chamar esse splice. E esse splice, ele faz a exclusão, a partir desse index, 0, de quantos itens eu quiser. Então, se eu quero remover só um item, né, eu ponho aqui, passo o index 0 e vou remover um item a partir do 0. Depois dei uma olhadinha nisso. Então, o componente filho é isso, é uma lista que eu posso remover cada item da lista. Deixa eu ver se já tá aqui o exemplo. Aqui, ó, é isso aqui. Giovana, João, Pedro. E um xizinho aqui, que remove, tá? Daí, a questão é, como que eu uso esse componente por outro componente, né? Em outra página. Então, aqui é o componente pai, vamos dizer assim, que é uma outra página. E basicamente o que eu vou fazer, ó, tá aqui no script, tá? Eu vou importar esse arquivo list, que é o arquivo que é o componente filho, tá? E e eu tenho que colocar esse components, senão não funciona. Então é basicamente isso, eu importo, crio essa outra seção. Então aqui eu tô inserindo cada vez mais seções, né? Vocês estão vendo que tá ficando cada vez maior. Então eu tenho que inserir esse components aqui com esse list. E aí aqui eu chamo igualzinho uma tag. Ó, igualzinho uma tag. Isso que é legal de olhar. Então, list. E aí então, eu coloquei um título, né? Vou usar no componente genérico de lista. Então ficou exatamente assim, ó. Isso aqui é o item pai com o item filho, que faz a sua funcionalidade aí de remover. Então ficou assim, ó, o resultado. Eu tenho aqui o pai e aqui dentro eu tenho o filho, tá? Que fica dentro do pai. É isso. Aí a minha pergunta, para trazer um pouquinho de reflexão aí, é a seguinte: esse list ele é útil, tá? Falei que era útil, que está extraindo uma parte, né? Essa lista está em outro componente, mas é um pouquinho mais embaixo o problema, tá? Então, para pensar um pouco na utilidade dos componentes, pensando nesse list, eu quis trazer alguns contextos, tá? Então, por exemplo, uma livraria. Então, eu tenho uma listagem aqui de livros, e aí no meu carrinho eu quero usar o list. Só que olha que maluquice, né? No meu list lá, ele tem uma propriedade nomes, que já tem Giovana, João e Pedro. Então, não faz muito sentido pro carrinho, né? Porque o carrinho é de livros.
tá? Então, ele tá meio estranho aí. Então, a primeira coisa que eu preciso determinar é a função de um componente. E eu tô querendo construir aqui componentes genéricos, tá? Não que não seja útil, né? Você, mesmo estando estático ali a lista de nomes, em algum momento você pode querer que seja estático, tá? Mas aqui eu tô querendo realmente estimular a criação de componentes genéricos e mostrar para vocês como que faz isso, tá? Então, nesse contexto, o list estando com valor estático, ele não é possível de ser utilizado numa livraria, tá? Então, essa é uma coisa que a gente teria que pensar. Como inicializar o list de acordo com o contexto que está utilizando ele. Se eu quero que ele seja genérico, então ele tem que se adaptar a esse contexto. Tá? Outra coisa é a seguinte, se eu tenho os livros aqui, ó, então eu coloquei aqui, reagir a alterações, acho que esse ano nem tem entrada, reagir a alterações vindas do componente pai. Se eu tenho os livros aqui e eu tenho um adicionar no carrinho para cada livro, né? Eu vou clicar nesse adicionar no Harry Potter. E aí, essa lista vai ser atualizada? Como que eu faço essa atualização do meu componente, né? Como que meu componente reage às alterações vindas do componente pai, tá? Então, a gente vai pensar nisso também. Outro contexto é o da rede social, por exemplo, que eu estou usando o list aqui nos amigos. Tá? E aí também reforça essa questão do contexto, né? De inicializar o list de acordo com o contexto. Por quê? Porque do jeito que ele está hoje, o usuário 1 e o usuário 2 têm os mesmos amigos e esses amigos nunca vão mudar porque está estático, tá? E uma outra questão é como o filho influencia o comportamento do pai, tá? Então, por exemplo, o filho aqui, o list, né? Quando eu falo filho, é o componente filho, que é o list. O list, ele tem essa funcionalidade de remover esse amigo, né? Um item aqui, tipo, Giovana. Mas, por exemplo, numa rede social, né? Numa rede social, quando eu clico em remover amigo, ele faz algo mais complexo do que tirar de uma lista estática, né? Às vezes ele vai acessar um banco de dados ou alguma outra coisa que vai depender do componente pai, certo? Então eu preciso, na verdade, eu posso até ter o meu comportamento default de retirar da lista, igual tá lá o list, né? Mas eu preciso ter um jeito de avisar o meu pai que eu fiz essa ação de remover para que ele possa realmente efetivar do jeito dele, de acordo com o contexto, essa ação. Então, em diferentes contextos, eu vou querer que, ao remover aqui, acesse diferentes coisas, né? Então, seja o banco de dados de uma rede social, seja o banco de dados de uma livraria, de um carrinho da livraria. Então, isso tá nas mãos do meu pai. Do meu pai, parece que tô falando do meu pai mesmo. Tá nas mãos do componente pai, tá? Então, a gente quer pensar nessa comunicação. Então, aqui o objetivo disso que eu estou estimulando é a gente criar componentes simples com uma função, né, uma função, um objetivo e que seja genérico, que funcione para diferentes contextos, tá? E para isso eles têm que ter um mecanismo de comunicação, de pai para filho, de filho para pai. Tá? Então eu vou começar da de pai para filho. A primeira coisa que eu posso fazer é, no meu componente filho, definir props, né? Props, ó, eu coloquei aqui, ó, vamos observar aqui o script, tá? Props é um outro trecho aqui, tá? Em que eu defino propriedades que eu espero receber de acordo com o contexto. Então, se vocês olharem aqui, eu removi aquele nomes estático, tá? Do data. Por quê? Porque eu quero receber do componente pai de acordo com o contexto. Então, se eu estou trabalhando com livraria, eu quero receber do componente pai os livros do carrinho da pessoa. Ou os amigos, tá? Então, isso não tá nas mãos do filho decidir essa informação. O pai que vai passar para o filho. E aí, a estrutura que faz receber esse valor são as props, tá? Então, as props são também igualzinho, né? Uma outra seção aqui que abre um objeto
E aqui eu defino o nome de cada propriedade que eu quero receber. Nesse caso, eu só quero receber o nomes, tá? E aí eu abro de novo outro objeto para definir algumas configurações do nomes. Então, o nomes é do tipo array e eu quero que ele seja obrigatório, ou seja, todo pai que for me utilizar, eu quero que ele passe essa propriedade, tá? É obrigatório, senão não vai funcionar, vai dar um errinho ali. E aí o que eu fiz, eu não mudei nada aqui no HTML, tá? Ó, tá igualzinho, só coloquei tudo numa linha só. Porque para acessar as props, né, eu acesso normal, igual eu acessaria o data, tá? Nomes aqui funciona já. Então é assim que eu faço para receber o valor de acordo com o contexto, que era o primeiro problema que a gente tinha visto ali. Ah, tá, acho que eu tenho um exemplo disso. Ah, aqui, ó. Então, eu vou mostrar o código aqui. Opa. Do exemplo 8. Ah, tá. Peraí que eu vou ter que pegar o meu carregador, pessoal. 2 minutinhos. Pronto. Então, para exemplificar essa lista que tem propriedade, né, eu criei um outro componente, que é esse Incredible List, tá? Então, nesse exemplo 8, ó, eu tô importando, ó, igual eu tinha mostrado anteriormente, tá? Importando esse Incredible List, colocando ele nessa seção componentes, tá? Esse é o componente pai, usando a lista lá. Aí no meu data eu tenho os livros, que é um array, e aí eu utilizo aqui no meu HTML, né, igualzinho uma tag, né, o Incredible List, tá? E aí para eu passar essa propriedade, ela funciona como um atributo, igual a gente viu nas tags cruas do HTML. É um atributo. Igual o disabled do botão, tem o nomes do Incredible List, tá? Então, a gente passa com 2 pontos, nomes, e aí a variável aqui do array de livros, tá? E aí o que eu vou ter aqui, eu tenho um título também. Opa. E aí aqui eu tenho o título e agora a minha lista, ela tá contextualizada com os livros, tá? Ela tem o mesmo comportamento de antes, ela remove também, mas agora os itens dela são contextualizados, tá? É isso. Então é isso aqui que tá nesse slide aqui, exatamente o que eu acabei de mostrar. E aí, o que eu fiz, né? Eu quis criar um componente, ó, que recebe um monte de props diferentes, só para mostrar para vocês isso, tá? Então, esse aqui é o componente filho, eu tive que dividir ele em 2, ó. Então, esse é o template dele, ó. Ele tem um spam, seja bem-vindo, user.name, tem um título, tem um subtítulo e tem uma listagem de nomes. E tudo isso é propriedade, props. Então, o nomes é um array, ó. O título é string e é required true. O subtítulo também é string. E o usuário é um objeto. Por isso que aqui eu acesso .name, tá? Então, aqui eu quis exemplificar que eu posso ter propriedades de vários tipos. Array, string, objeto, tá? E aí aqui, então aqui ele é o componente filho, né? Que tá esperando as propriedades. E aqui tá o componente pai, que importa as props, põe aqui no componente props list, importa o componente props list que eu criei, com todas as propriedades. E aqui no data dele, ele tem que pôr uma variável para cada props, né? Ah, tá, eu vou mostrar esse exemplo. E aí, o que eu quis fazer aqui é fazer as props poderem ser alteradas pelo pai, ó. Peraí que eu vou mostrar o código.
Então aqui, ó, no componente Py, eu estou usando esse props list, que é uma lista cheia de props, né? E aí aqui a gente está passando na propriedade user, o usuário aqui, o user que eu criei no data. Um outro jeito é que eu posso passar a propriedade de maneira estática. Então, por exemplo, o title, eu não quis criar uma variável title no meu data. Eu quis passar a string aqui crua, tá? Estática. Então, eu também posso fazer isso. E aí, para cada propriedade aqui que eu tenho no Py, tá? Para cada variável, né, que eu tenho no meu Py, eu criei um jeito de alterar ela. Então, basicamente, eu consigo alterar o subtítulo, ó. Subtítulo. Aqui eu consigo adicionar um novo livro que vai alterar esse array que eu estou passando para o componente. Então, novo livro. Alterar o nome do usuário, Giovana. Então, ó, o que eu queria mostrar com esse exemplo? Que ficou um pouquinho grande e talvez um pouco confuso. É que o Py, ele pode alterar as variáveis dele, do data, e como essas variáveis estão sendo passadas como props para o filho, ele também vai reagir a essas alterações. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar. Eu estou alterando aqui no Py, e como eu estou passando como propriedade, ele também altera automaticamente. Ele é reativo, né? Reage a essa alteração. É esse exemplo. Tá? Então, é isso aqui que tá nesse slide aqui, que eu criei. Para cada uma das variáveis, eu criei um input aqui, ó, por exemplo, o subtítulo, né? Eu criei um input que o vmodel dele é subtitle, então sempre que eu alterar esse input, está alterando esse subtitle que está sendo passado para o list. Aqui eu também criei um input que tá com esse vmodel novo livro, e aí quando eu clico no botão OK, ele adiciona esse novo livro, que é um string, no meu array de livros aqui, que eu estou passando para o próprio list. E a mesma coisa, eu estou associando esse input ao nome do usuário, user.name. Então, ele está alterando esse meu objeto que eu estou passando, está alterando o name dele. E é exatamente o name que o props list renderiza. Então, sempre que eu alterar aqui, o props list também vai alterar. Então, essa é a comunicação, né? Até aqui era a comunicação do pai para o filho. Então, o pai passa as props e o pai, ao alterar os valores, o filho já consegue reagir a essas alterações. Agora, a comunicação do filho para o pai, né? Então, essa comunicação do filho para o pai funciona com eventos, tá? Então, eu tinha comentado lá da rede social que quando eu remover da lista um elemento, eu quero avisar o pai, o componente pai, que eu removi, para ele fazer algum comportamento mais específico dele, tá? Para eu fazer isso, ó, eu não mudei nada aqui no elemento, tá? Ainda é a lista de nomes. Eu fiz, essa aqui é aquela versão mais simples, né? Que só tem recebe a propriedade nomes, tá? E aí aqui no método remover, além de eu remover da minha lista aqui, eu tô emitindo, ó. Então, essa aqui é a sintaxe. Esse evento remove, passando o nome que está sendo removido. Então, é basicamente assim que a gente avisa o filho, avisa o pai que está fazendo alguma coisa. E o pai, ele vai ouvir com aquele von lá, @remove. Então, se vocês prestarem atenção, a gente simula exatamente o comportamento que um elemento puro do HTML tem, né? O elemento puro do HTML tem os atributos e ele emite eventos que a gente está reagindo a ele. Então, aqui é a mesma coisa. O pai faz @remove, como se fosse um @click, só que remove.
e também associa a uma funçãozinha, tá? A diferença aqui é a seguinte, ó. Eu não tô chamando a função aqui. Tá vendo? Eu não tenho parênteses aqui. Por que isso? Porque aqui, ó, na hora de emitir, eu posso ter N parâmetros. Né? Aqui eu tô emitindo com o nome, mas eu posso ter vários parâmetros aqui. Então, aqui eu não chamo. Por quê? Porque quem vai chamar na hora que aconteceu o evento do filho, ele vai associar essa função remove e vai passar o parâmetro aqui. Se eu chamar aqui, ele não vai dar certo. Não é assim que vai funcionar, tá? Então, basicamente, a gente espera os parâmetros, basicamente associa aqui os parâmetros, né? Tem que ter exatamente os mesmos parâmetros que o filho emitiu. E por isso que a gente não chama aqui, porque se a gente estivesse chamando aqui, a gente não estaria passando os parâmetros que o filho está passando, tá? Então, a gente quer realmente que venham os parâmetros do filho. E aí, esse exemplo fica assim, ó. Aqui no console, né, ó. No pai, né, no componente pai, eu printei isso, removendo o livro O Capital. Aqui, ó, removendo o livro que o filho enviou. Harry Potter e a Câmara Secreta. Então, o componente pai está ouvindo esse comportamento do filho. Então, o resumo é isso. Do pai para o filho são as props, do filho para o pai é evento. Até aqui, como que tá? Tá tudo ok? Se tiver alguma dúvida mais urgente, anotem as dúvidas. Beleza. Bebe uma água aí, pessoal. Mas tá no fim já. Agora é mais rápido, só porque é importante essa parte aqui. Então agora a gente vai para a parte de estrutura do projeto, só para vocês se familiarizarem um pouco, tá? Vou passar bem rápido ela, porque acho que já foi bastante conteúdo, tá? Se você olhar o projeto, ele é assim, tá? Aqui tem a pasta que eu criei, aqui tem o View Create App, né? Quando eu executei, eu falei que meu projeto chamava App, então ele criou uma pasta App e colocou tudo dentro. E aí ele tem aqui o Source, que é a parte mais importante, vocês vão usar. E ele já tem essas pastas criadas, tá? O Assets são imagens, coisas adicionais. Aqui, ó. Componentes são componentes menores, né? Por exemplo, o List, tá? O View são as páginas do meu site. Então, por exemplo, para cada exemplo aqui que eu criei, é uma página. Porque é principal, né? Não é uma coisa, um componente menor. É a página central, tá? O app.view é a página principal mesmo, que eu vou explicar um pouco daqui a pouquinho. E aqui no main.js é a parte que eu configuro a instância mesmo do view. Então, basicamente, essas coisas são as mais importantes. Depois você pode dar uma navegada. Então, eu abri aqui, né? Então, aqui no Components eu criei essas 3 listas, né? Para criar os exemplos. São List, Props List, Incredible List. E para cada exemplo aqui, ó, eu criei uma view. Criei dentro do view, do views, né? Um arquivo. Tá? Tem essa pasta que é o public, tá? E basicamente o public é tudo que o browser vê, tá? O browser ele não vê o source, ele vê só o public. E o que tem no public? Tem um ícone, que é o ícone que vai aparecer na abinha, quando a gente abrir a aplicação. E, que é isso aqui, ó, é o íconezinho. E tem esse index HTML, tá? Esse index HTML, ele é nativo, né? Cruzão mesmo, não é ponto .view nada, ele é ponto .html, tá? E ele tem aquela estrutura básica do HTML, head, tá? Tem uns metas aqui, ó, eu apaguei, eu tirei porque eu acho que não é importante, tá? Então aqui ele tem o título e o ícone, com essas marcações também que não vem muito ao caso.
E o principal é que dentro do body ele tem essa div, que tem esse ID app, tá? E basicamente o que acontece? Quando eu subo essa aplicação, tudo isso é feito encapsulado pelo Vue CLI lá, Vue CLI, na hora que a gente cria o projeto. Mas basicamente o que ele faz? Ele pega todos esses componentes aqui, toda essa pasta aqui, .vue, e ele vai gerar um ou mais arquivos, né, que são JavaScript puro. Ele vai fazer essa conversão pra gente. Porque ele sabe, né, que o template é HTML, que o style é CSS, e que a parte daquele script segue um padrão e que ele consegue converter. Por isso tem tanto padrão, né? Porque ele vai converter para JavaScript puro. E daí o que ele vai fazer, né? Deixa eu ver se tem mais informação sobre isso. Ah, não. É isso mesmo. Ele vai injetar dentro dessa div o conteúdo que a gente está criando. Então, basicamente, tudo fica dentro dessa div. Tudo é injetado aqui dentro dessa div. E é onde que a gente faz essa configuração para falar, olha, framework Vue, eu quero que fique, como eu sei que você só enxerga esse HTML, eu quero que tudo que eu criar, você vá injetando nesse app. Nesse arquivo main, que é o arquivo que eu falei que é onde a gente cria o Vue, né? A gente dá um new Vue aqui, tá? Põe esse router aqui que eu vou explicar. E põe aqui, ó, nesse mount, esse hashtag app, que é falando que procura uma div, algum elemento com ID app, e é nele que você vai renderizar as coisas do Vue. O Vue vai funcionar ali dentro, tá? E aqui eu falo que ele vai renderizar esse app, que é o componente principal que eu tinha falado, que eu já vou passar por ele. Beleza. O app.vue, que é o componente principal, ele é tudo. Ele é tudo isso mesmo. Ele é tipo assim, se eu fosse fazer uma caixa mostrando o que é ele é tudo isso aqui. Só que para explicar ele, eu preciso explicar o Vue Router. E é isso. Vou seguir, gente. Eu sei que tá bastante coisa. Talvez fique abstrata essa parte, tá? Mas faz parte também, né? Então, o que o Vue Router ele é? Ele controla a transição de páginas, tá? Então, uma aplicação, ela tem várias URLs, né? Várias URLs que fazem alguma coisa. Depois vocês reparam nisso. E aí, para eu configurar esse gerenciamento de rotas, tem essa pastinha Router, tá? Que ela tem dentro dela esse index.js. E o que é esse index.js? É rapidão de entender, hein? Se vocês estão boiando já, pode prestar atenção agora que vai dar para entender. Aqui dentro, ó, eu falo basicamente que o Vue vai usar essa coisa a mais, né, que é o Vue Router. E aí eu crio um array de rotas da minha aplicação. E eu associo para cada rota um componente. Então eu falo assim, ó, na rota barra você vai renderizar o componente home, que é esse componente que já é criado na hora que a gente cria com o Vue CLI lá. Na rota about, você me importa aqui, ó, o componente about.vue. Aí eu fiz para cada exemplo, eu falei, na rota exemplo /1, eu quero renderizar o componente exemplo1.vue. Então aqui eu só estou fazendo um chaveamento. Para cada rota da minha aplicação, eu vou exibir um componente. E aqui é só uma sintaxe para exportar essas rotas, tá? É só isso aqui, ó. Nossa, isso aqui é o mais importante, é esse array. Eu quero adicionar uma rota amigos, /amigos. Você vai criar um componente, que é o que você quer renderizar. Ou se você quer renderizar o exemplo 1 na rota amigos, você só vai criar aqui o path /amigos, o name amigos, o nome que você quiser, e o componente aqui, tá? E por isso que no main.js tem esse router, tá? Porque eu tenho que avisar o Vue, a minha instância do Vue, que ele tá usando rotas para gerenciar esse projeto e gerenciar rotas nesse projeto. E aí que vem o app. Por quê? O app é o cara que vai centralizar tudo. E aí tem duas tagzinhas que o Vue Router ele traz consigo. Uma é o Router Link, que ele vai redirecionar para a rota que você quer. Então aqui eu criei aquele menuzinho, né? Ele é vários links, então linkzinhos to alguma rota, tá?
Então, ó, eu quero que, ao clicar, né, vá para a rota About, exemplo 1, exemplo 2, só vários links. E a segunda e mais importante é o Router View. Por quê? Porque se você parar para pensar, o que a gente está renderizando, tá aqui nessa outra aqui, ó, é só o app. Então toda a parte de fora, né, é o app. E dentro desse Router View, que eu vou renderizar aqueles componentes que eu configurei para cada rota. Então o app, ele é estático, ele sempre está ali, ele sempre está sendo apresentado. Aí eu apresento aqui o Router Links e o que varia é o Router View. Como que eu... Aí aqui, olhando aqui, dá para dar uma vislumbrada aqui. Vamos usar o view aqui. Então aqui, ó, eu tenho vários router links, ó, tá? E aí o que varia é essa parte aqui, ó. Essa parte, às vezes, ela é home, porque eu tô na rota barra, tá? Rota barra aqui, que vira hashtag, tá? A minha rota about, ó. Essa parte do router link não mudou, mas o que mudou é a renderização daquele trecho do router view, tá? E aí o que dá pra eu fazer aqui pra... Nem sei se eu precisaria, mas acho que ajuda a dar uma vislumbrada. É aqui, por exemplo, se eu colocar um oi. Esse oi se mantém. Não importa a rota que eu esteja, ele se mantém. Tá? Então, ó, oi. Ó, oi. Tá em todo lugar, ó. O que varia é o router view. E ele varia com o quê? Com a rota, ó. Veja que quando eu clico aqui num link, ele muda a rota, por causa do router link, né? Tô alterando a rota. E ele altera o conteúdo de acordo com o componente que eu associei a essa rota. Espero que tenha ficado... que dê pra dar uma vislumbrada aí nisso, tá? Mas a verdade é que não muda muito. Eu tenho esse componente aqui que é o principal, que é ele que está sempre sendo renderizado, e dentro do Router View está alterando de acordo com a rota. É isso. Aqui tem documentação com exemplo, e basicamente o exemplo é Router Link e Router View. São as duas coisas realmente. Agora, rapidamente, está acabando, tá? Sobre o Vuetify. Porque o Vuetify é uma mão na roda, assim, para facilitar o desenvolvimento. O que ele é, ó? Ele é um monte de componente feito com o Vue, que tá bonitinho, que tem CSS, que tem funcionalidades, tá? Então, super dá para usar ele. Como que eu faço para adicionar ele no meu projeto? Eu dei uma penada, não sabia direito não. Vue Add Vuetify. E aí eu coloquei aqui as configurações que eu usei. Tá? E aí, além disso, eu preciso criar um arquivozinho parecido com o do router, sabe? Só para avisar o view que eu estou usando o Vuetify, tá? E aí eu preciso fazer igualzinho eu fiz com o router lá. Na hora que eu for criar o view, colocar o Vuetify ali. Então eu fiz isso. Eu criei aqui uma pastinha plugins que tem o Vuetify. E aí eu vou mostrar aqui no projeto. E aqui no main eu coloquei, ó, Vuetify, importando do plugin. E aí aqui também... Deixa eu ver se eu fiz isso. Ah, não precisei fazer. Beleza. Só isso, então. Beleza. E aí, o que eu queria mostrar pra vocês? Um exemplo, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma lista. Aí eu vou na documentação do Vuetify. Deixa eu abrir aqui. Ó. Essa é a última parte, pessoal, tá? Foi bastante coisa, acho. Até eu tô ficando rouca já. Ó, então basicamente tem duas partes principais. O Getting Started, que é a parte do... Entro aqui no Quick Start, que é essa parte de instalar, tá? Mas pus lá no slide, tá? Então a parte mais usual é esse UI Components, que aí eu vou ter uma série de componentes
que já estão bonitinho. Então, um alerta de mensagem, ó. Várias coisinhas. Aí o que eu quis usar foi o list. Já que a gente tá falando tanto de list, aqui ó, lists. Tem menus, ó, imagens, várias coisinhas aqui. Daí eu peguei um exemplo aqui. Ó, e o legal é que ele tem aqui, ó, o template. E ó, exatamente na marcação do view. E o script para você colar. E aí o que eu fiz foi fazer exatamente isso. Peguei esse template, peguei esse script e taquei lá no meu exemplo. Que é esse exemplo 11 aqui, ó. E aí ele renderizou. Aí eu nem coloquei nenhum CSS adicional para mostrar que, ó, não dá para fugir muito de CSS, né? Que ele pôs do lado aqui, ó, nem centralizou, né? Então eu teria que vir aqui no meu... e centralizar isso aqui, tá? Então, deixa eu mostrar aqui o código, ó, ficou assim, exemplo 11, tá? Eu coloquei aqui o template que tava lá e o script, tá? Então, lógico que se você for olhar detalhadamente, não é tão simples, né? Ele tem várias tags aqui. Ele tem um vcard, que é um cardzinho que engloba ele, que ele colocou que o máximo da largura é 300. Ele é cheio de CSS, cheio de tagzinhas aqui, ó. Aí aqui ele cria uma lista, tá? Aí ele faz um vfor aqui, ó, para cada item que ele criou aqui no data, ele tá percorrendo para criar um itemzinho ali da lista, tá? Então, não é tão simples também usar ele, né? Você vê que vai ter que dar uma olhada em cada ponto, mas ajuda bastante. Ajuda bastante quando você, por exemplo, quer uma lista, né? Quer uma lista que é muito parecida com essa. Aí é muito, muito simples você pegar ela, tá? E o interessante do Vuetify é que ele trabalha com componentes, né? Então, o list lá que eu criei com propriedades, é exatamente isso que ele faz. Exatamente isso. Então, é interessante ver que o que ele faz você também consegue fazer, tá? A questão é que ele já vai ter o CSS pronto, já vai ter as próprias definidas, os eventos, tá? E é interessante que ele lista aqui, ó. Ele é bem grande, né? Mas ele lista cada propriedade que você pode passar. Você pode passar a cor da lista, aparece, se ela é dark ou não, se ela é dense, que deixa menor os itens, se ela está desabilitada. Vendo? Tem várias coisas que alteram o CSS, tá? Mas, no geral, são props, que é o que a gente já tinha visto anteriormente, tá? Só é um pouco mais complexo porque é feito para isso, né? Trabalhado para ser mais genérico, tá? E mais flexível mesmo. Então, essa era a última coisa que eu queria mostrar para vocês. O Vuetify, recomendo utilizar sim, mas recomendo super vocês também treinarem HTML e CSS, viu? Que não dá muito para fugir, não. Então, é isso. Toda hora eu fico entrando naquela apresentação minha de JavaScript. É isso. E agora, dúvidas, comentários? Apelos? Estão cansados, imagino? Mandem uns comentários aí pelo chat. Se ficou claro. Beleza, gente. O Fernando falou que boiou nos 10 primeiros minutos. É bastante coisa, né? Eu não imaginava que ia ser tanto quando eu comecei, mas é bastante coisa diferente. Tentem dar uma olhadinha nos exemplos que tem, né? Nas videoaulinhas, tá? Vão sim, os slides vão ficar disponíveis e eu vou até parar de gravar aqui agora, porque o vídeo espero que esteja com áudio e que eu possa disponibilizar também se vocês precisarem.